Prontos, vamos lá então começar. Como estás a ver aqui nesta primeira pergunta, tens determinar a distância entre os pontos indicados. E depois tens vários, não é? Sim. Tens o ponto 00, do ponto 00 até o ponto 22. Epá, quer dizer, esta é a linha A, B, C e D igual, não é? São idênticas. E depois começas com a circunferência, não é? Prontos. Eu acho por bem, primeiro, falar-te um bocadinho da distância entre dois pontos, da circunferência, e depois fazer os exercícios. O que é que tu achas? Pode ser. Ora bem, então, vamos começar por falar em distância entre dois pontos do plano. Do plano. Se é do plano, quer dizer, está aqui implícito que temos um sistema de eixos, não é? Y e temos aqui o X. E eu agora vou considerar aqui dois pontos, estás a perceber? Digamos o ponto A, que está aqui, e o ponto B, que está aqui. Por exemplo, este ponto A que está aqui, como tu vês, vai ter necessariamente duas coordenadas. Uma segundo o eixo de X, quer dizer, quando tu projetas isto aqui para o eixo de X, e vou dizer que essa coordenada é, por exemplo, A1. E depois, claro, que tens aqui uma outra coordenada, né, segundo o eixo dos Y, que eu vou dizer que é A2. Ora bem, da mesma forma, no ponto B, e pensando de igual modo, eu tenho aqui, e mantendo, portanto, a mesma designação, aqui vou ter B1, não é? E aqui vou ter B2. Pronto, os pontos neste momento estão identificados pelas suas coordenadas. O ponto A é o ponto, como estás a ver, A1, A2, não é? E o ponto B é o ponto B1, B2. Penso que isto não tem nada difícil. Até agora, nada difícil. Repara, o teu objetivo é, na realidade, determinar aqui esta distância, não é? Esta. Saber quanto é que vai daqui até ali. Tu, para isso, vais fazer uso do teorema de Pitágoras, porque consegues muito facilmente aqui fazer um triângulo retângulo, certo? Ora bem, só precisas saber esta distância aqui. Mas esta distância aqui é fácil de ver, que é B1 menos A1, porque B1 é tudo que vai daqui até aqui, o A1 é tudo que vai daqui até aqui. Também precisas saber a distância, não é? Esta distância aqui, como é fácil de ver, há de ser B2, não é? Menos A2, correto? E tu queres calcular aqui, digamos, a hipotenusa, não é? deste triângulo retângulo. Então, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado há de ser igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Ou seja, há de ser igual, neste caso, a B2 menos A2, não é? Ao quadrado, mais diz lá, B1, exatamente, menos A1 ao quadrado, não é? Ora bem, tu não estás interessado na distância, não é? Na distância ao quadrado, não é? Portanto, se estás interessado na distância, a distância na realidade vai ser esta raiz quadrada, não é? Estás a seguir, não é? Então, de uma forma geral, agora tu já sabes, se tiveres um ponto A, coordenadas, sei lá, A1, é na mesma, estou a repetir, A2, um ponto B, de coordenadas B1, B2, tu não precisas estar a fazer o desenho do triângulo retângulo, percebes? Eu só fiz para te explicar, para tu saberes como a coisa funciona.
Então a distância AB, e tu podes pô-la assim, este comprimento, percebes? Há de ser igual à raiz quadrada. Estás a ver? Este menos este. A1 menos B1 ao quadrado, mais A2 menos B2 ao quadrado. Isto é a forma da distância entre dois pontos. Estás a perceber onde eu quero chegar ou não? Portanto, até vou pôr aqui isto desenhado assim mais a cheio, que isto é qualquer coisa, sabes que tens de saber. Basta-te saber isto. Percebes? Basta-te mesmo saber isto. Então agora vou-te falar da circunferência, percebes? Da mesma forma, vou aqui desenhar um sistema de eixos. Tem que ser mais ali no centro, portanto. Um sistema de eixos. Assim, como estás a ver. E, por exemplo, vou aqui desenhar uma circunferência. O centro aqui. Isto é o centro. O centro vai ter coordenadas, não? Vai ter uma coordenada C1, vai ter uma coordenada, não é? C2. Vai ter um determinado raio, não é? E vamos supor que é mais ou menos isto. Estou a desenhar assim a tracejado, que é para ver se consigo mais ou menos dar a ideia da circunferência. Afinal de contas, uma circunferência, no fundo, é uma linha, estás a ver? Circunferência é uma linha. O círculo é tudo que está para dentro, incluindo a linha. Mas nós só estamos a pensar na linha. A linha é constituída por muitos pontos. Este, etc, etc, etc. E cada um desses pontos, de uma forma geral, ponto P, há de ter uma coordenada, há de ter coordenada x, y, né? São tantos, eu escolho só um. Estás a seguir onde eu quero chegar. O que é interessante aqui ver é que a distância de qualquer ponto ao centro é sempre a mesma. E é precisamente igual ao raio. Certo? Então, quer dizer, eu para descobrir a equação da circunferência basta-me saber a fórmula da distância entre dois pontos. Quer dizer, eu, por um lado, tenho o ponto P, cujas coordenadas são x, y. Estás a seguir, não estás? É um ponto genérico, vá lá, da circunferência. E depois tenho um ponto fixo da circunferência, que é o centro, não é? Esse é fixo. O centro tem coordenadas C1, C2. Então, encarando a fórmula da distância entre dois pontos, segue facilmente que a distância entre estes dois pontos vai ser igual ao R, não é? Estão a fazer entender, não é? Ou seja, como tu sabes a fórmula da distância que está atrás, há de ser igual à raiz quadrada, não é? X menos C1 ao quadrado, estás a seguir, mais Y menos C2 ao quadrado, estás a seguir. E isto tem que ser, como é uma distância, é sempre a mesma, é igual ao raio, não é? Yeah. Mas repara, esta fórmula já é a fórmula da circunferência. Mas a gente pode lhe dar outro aspecto. Porque se eu levantar isto tudo ao quadrado, tanto um membro como o outro, na equação, a raiz desaparece, não é? E então ficas com x menos C1 ao quadrado mais y menos C2 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Certo? Que é a fórmula da circunferência. Ora bem, acho que não tem assim grande coisa difícil. E mais uma vez vou aqui preencher isto só para te dizer, percebes? Que isto é o que deves saber. Estão a fazer entender ou não? Sim. Agora também há uma coisa que eu ali vi, que é o seguinte, por exemplo, tens uma circunferência qualquer. Desenhamos esta. Estou a desenhá-la assim, é para sem grandes preocupações. Isto é o eixo dos Y. Para ali era o eixo de X, como sabes. Ela tem aqui, suponhamos, um certo centro, não é?
e tu queres saber os pontos onde ela interseta, por exemplo, o eixo do x, percebes? Podes querer saber. Quando ela interseta o eixo do x, que é nestes dois pontos, repara tu numa coisa, o y é zero, não é? Então basta chegares aqui à equação da circunferência e fazeres y igual a zero para saberes os pontos onde ela interseta o eixo de x. Estás a perceber onde eu quero chegar, não é? Esta, por acaso, não interseta o eixo dos y. Porque se ela intersetasse o eixo dos y, o que é que farias? Farias x igual a zero. Acho que me estou a fazer entender com isto, não estou? Sim. Prontos. Então, aqui, nesta primeira pergunta, que tu aqui tens, calcular a distância entre os pontos indicados é muito fácil, estás a ver? Tens o ponto 0, 0 e 2, 2, não é? Esta distância d nada mais será que a raiz quadrada, não é? De 0 menos 2 ao quadrado. Tu, se quiseres, fazes ou vais deste ponto para este ou deste para este, é a mesma coisa. O que é que, se manteres e veres a ordem, tens que a manter sempre. Antes vou fazer 2 menos 0, estás a ver? Está bem? 2 menos 0 ao quadrado, que dá 2 ao quadrado, não é? Mais 2 menos 0 ao quadrado, que dá 2 ao quadrado, certo? Isto dar-me a raiz quadrada, 4 mais 4 dá 8. Fácil. Entre estes dois pontos, a distância é precisamente igual. Agora estás a ver, eu também vou deste para este porque não me dá valores negativos, mas podia ir deste para este, não fazia mal nenhum. Porque ficarias com 3 menos 4, não era? Dava menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1. É a mesma coisa que ir deste para este. 4 menos 3, não é? 4 menos 3 ao quadrado. E aqui ficavas com 0 menos 0 que dá 0, não é? Estes pontos, 4 menos 3 dá 1. 1 ao quadrado dá 1, a raiz de 1 é 1. Estás a seguir, não estás? Nesta questão aqui também é extremamente simples, porque a distância vai ser a raiz quadrada, vê lá, 3 menos 1, não é? Ao quadrado, mais 2 menos 0 ao quadrado, que dá 2 ao quadrado. Contas são fáceis de fazer, não é? Raiz quadrada, 3 menos 1 dá 2 ao quadrado, dá 4. Mais 4, isto dá a raiz de 8, não é? Nesta última questão, a distância, repara, será uma raiz quadrada, é só conhecer a fórmula, não é? E agora aqui vais ficar com menos 2, cuidado, menos 2, menos menos 1, dá menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1, mas isso ao quadrado, estás a ver? Porque é já a diferença, não é? Estás a seguir ou não? Sim. Mais menos 5, menos 2, não é? O que dá menos 7. Diz? É 2 só. Não, mas quando tu fazes é este menos aquele. Portanto, ficas com menos 5, menos 2, não é? Menos 5, menos 2. Menos 5 menos 2 dá-te menos 7, não é? O que dá menos 7 ao quadrado, certo? E então aqui vais ficar com 1 mais 49 raiz de 50, certo? Prontos. Agora aqui nesta linha, considera a circunferência de 100 a raiz de 5. E depois a pergunta é, escreva uma equação desta curva, faça o seu esboço gráfico no plano cartesiano. Se o centro é 0, 0 e a raiz de 5, se o centro é 0, 0 e o raio é igual a 5, ora bem, basta só saber esta equação que eu aqui pus. É uma cópia perfeita. Ficarias com x menos 0 ao quadrado, estás a seguir, mais y menos 0 ao quadrado, certo? Igual ao raio quadrado, que é 5 ao quadrado, não é? Ou de uma forma mais simples, seria x ao quadrado, x menos 0 dá x, mais y ao quadrado,
igual a 25, não é? Como se pretende, percebes? Como se pretende um esboço, o esboço é fácil. É fácil porque tu sabes, não é, que neste caso a circunferência está centrada, não é? O centro é 0, 0, está aqui, não é? Certo? Certo. E o raio é 5. Então isto será qualquer coisa assim. Assim um esboço, percebes? É evidente que este coisa ia estar um bocadinho mais para cima. Percebes? Isto é o esboço da circunferência que ela queria, não é? X quadrado mais y quadrado igual a 25. Prontos. Depois verifico quais dos pontos pertencem à circunferência. Vou-te só fazer 2, 3, 4 e 4, 3. Estás a ver? Depois é tudo da mesma maneira. Vamos lá ver se 3, 4 pertence à circunferência. Será que 3, 4, no ponto 3, 4, pertence à circunferência? Circunferência. Isto é fácil de ver, é só substituir, percebes? Isto representa-te o x, isto representa-te o y. Então vais substituir o x e o y, não é? Na equação da circunferência, estão-me a fazer entender? Substituindo x por 3, aqui nesta equação, não é? Vais ficar com 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, não é? Vamos lá ver se isto dá 25. Isto dá 9 mais 16, não é? Dá 25. Este ponto pertence. Dá uma proposição verdadeira, não é? Estás a seguir? Estaria aqui, vai lá o 3 e o 4 vai mesmo cair ali em cima, percebes? Não quero chegar. Toca aqui na circunferência. Agora, se fosse ponto 4, 3, da mesma forma, pensando da mesma forma, ficavas com 16, não era? Mais 9, não era? Sim. Também dá 25, não é? Este ponto também vai pertencer à circunferência, o ponto 4, 3. O ponto 4, 3 ficaria para aqui, estás a ver, mais ou menos. Iria mais ou menos até ali, a circunferência é que não está assim muito bem feita. E aqui ficaria o 3, percebes? Estás a seguir, não estás? Mas basta substituir e ver se depois da substituição dá-te um verdadeiro ou um falso, não é? Já agora, eu teria que fazer outro, de tal maneira que não pertença, percebes? Que é para tu veres, por exemplo, ponto 4, 4. Ponto 4, 4. E, portanto, pensando da mesma forma, ficaríamos com 4 ao quadrado, não era? Mais 4 ao quadrado. Isto vai dar 16, não é? Mais 16. Isto dá 32. E para 32 é diferente de 25. Portanto, este ponto não pertence à circunferência. Percebeste ou não? Sim. Acho que não é difícil. Não. Prontos, depois considera esta circunferência. Tu, quando te é dada acima a circunferência, epá, o importante de tudo é tu logo saberes qual é o centro e o raio, percebes? Tu com o centro e com o raio tens, digamos, a identificação da circunferência, percebes? Estás a seguir? A circunferência é x mais 2. A circunferência é x mais 2. X mais 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, não é? Igual a 9. Mas tu sabes que a equação de uma circunferência é assim. X menos a abscissa do centro, não é? Vou-lhe chamar C1 ao quadrado mais y menos C2 ao quadrado igual a R ao quadrado, não é? Quer dizer isto que aqui está seria a mesma coisa que ter x menos 2 ao quadrado, não era? Estou-lhe a dar esta forma mesmo. Mais y menos 0 ao quadrado, não é? Igual a 3
ao quadrado, correto? E daqui facilmente tu tiras que as coordenadas do centro é menos 2, estás a seguir? Sim. E é precisamente 0, não é? E o raio vai ser 3. Sim. Quer dizer, tu se tiveres de uma forma mais geral, por exemplo, x mais 5 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual, por exemplo, a 25, tu sabes logo que o centro tem duas coordenadas, é só olhar precisamente para aqui. Está aqui mais 5, mas nunca é 5, é o simétrico sempre, então é menos 5. Está aqui menos 6, então é o simétrico, é 6, percebes? Funciona assim. E o raio, neste caso, é a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Estão a fazer entender ou não? Uhum. É assim que tu identificas. Portanto, naquela já tínhamos identificado o que estava aqui, não é? O centro e o raio. Sendo assim, olha, determina o raio e o centro, faça um esboço gráfico da curva. Um esboço gráfico. O esboço gráfico é simples porque temos o centro e temos o raio, não é? Como vês, o centro é menos 2, não é? 1, 2, menos 2, 0. O centro fica mesmo aqui. Como o raio é 3, ela ficaria mais ou menos uma coisa assim do género. Estás a seguir, não estás? Porque o raio é 3, vai para ali, não é? Uhum. Ok. Então, indica as coordenadas de ponto plano cartesiano situado sobre a circunferência. As coordenadas de ponto plano situado sobre a circunferência é a própria circunferência, não é? Uhum. Então, é este conjunto de pontos, não é? Tu podias dizer que era o conjunto de pontos XY pertencentes a R2, estás a ver? Tais que é só aqui só se queria mesmo a linha. Já não sei como era a equação da circunferência. Isto estava mais para aqui. Seria o conjunto de pontos, vou escrever antes aqui, XY pertencentes a R2, tais que, essa é uma questão de formalizar, x mais 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Era só mesmo esta linha, é uma questão de formalização, era só isto, percebes? Uma pergunta fácil, que às vezes as pessoas pecam por, ou erram, não sei, por falta de interpretação, mais nada. Agora, outra coisa é o conjunto de pontos fora da circunferência, e depois também, na linha seguinte, era dentro da circunferência, sabes? Fora da circunferência é isto. São estes pontos todos que estão para aqui para fora, não é? Uhum. Mas isso é muito fácil, pá. É só... Claro que há uma explicação para isto tudo, mas esse conjunto de pontos que está fora, isto é sobre, não é? Uhum. E agora é fora. Há de ser o conjunto de elementos XY pertencentes a R2, tais que x mais 2 ao quadrado mais y ao quadrado, quando é fora é maior, estás a ver? Agora aqui, maior que 9, estão-me a fazer entender, e assim obtens os pontos todos fora da circunferência, estão-me a fazer entender, são os pontos cuja distância é superior ao raio, percebes? Uhum. Se fosse fora e pertencendo à circunferência, terias que pôr o sinal de maior ou igual, estão-me a fazer entender ou não? Sim. Estás a seguir, não é? Eu estou a encarar só os fora. Se fosse agora na linha seguinte, que eram os pontos dentro, isto nada mais será que o conjunto de elementos x e y pertencentes a R2, tais que x mais 2 ao quadrado, enganei-me,
Diz mais 2 ao quadrado mais y ao quadrado menor que 9. Estás a seguir? Portanto, é isto. Isto era o que faltava da folha. É fácil. Hã? É fácil. É fácil, pá. Epá, vou terminar este vídeo por aqui, senão fica extremamente longo, não é? E maçudo.